bem, o que é a rescisão? A rescisão é o encerramento, corte ou a anulação de um contrato. O contrato administrativo é aquele sujeito aos preceitos de direito público. A execução ou a inexecução total ou parcial do objeto do contrato administrativo enseja a rescisão contratual, com consequências contratuais previstas em lei. Ela também pode ocorrer com todas as hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 866. Ou até mesmo no regulamento do contrato administrativo. A rescisão contratual do direito administrativo poderá ser de forma amigável, por ato unilateral da administração e judicial. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que é o artigo 78, que consiste em motivos de rescisão de contrato. No inciso 1, afirma o não cumprimento das cláusulas contratuais, especificamente projetos ou prazo, ou seja, a empresa dá um prazo ou projetos que, por exemplo, um governo deu um prazo limitado para a entrega dos projetos e a empresa terminou não cumprindo o seu requisito, como eu posso dizer, na data limite. Inciso 2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Inciso 3. A lentidão do seu cumprimento levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra. Ou seja, é uma empresa que fez um contrato com a prefeitura, deu uma determinada data para terminar as obras e não conseguiu, dentro desse período, terminar as obras. Inciso 4. O atraso injustificado do serviço, ou seja, do início das obras, que está demorando, pôs na licitação, foi tal data e tal hora, e tipo, a empresa demorou de cumprir essa data. O inciso 5, que fala assim: a paralisação das obras, do serviço ou do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à administração. Ou seja, quando a obra termina não recebendo seus recursos ou paralisando as obras sem justificar a parte superior, ou seja, quem está no comando, que a maioria das vezes é o governo ou então a prefeitura, é governo, né? Resume tudo isso. O inciso 6. A subconstrução total ou parcial do seu objeto, associação do contrato com o trem, a concessão ou transferência total ou parcial, bem como a função, cisão ou incorporação não admitidas no edital do contrato. Ou seja, quando a obra termina escapando, fazendo alguma coisa que não está em algumas das cláusulas do contrato. Inciso 7. O desentendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como seus superiores. Ou seja, isso também é a grande quebra de contrato, né? De certa forma, é o desentendimento das pessoas responsáveis de fazer a obra e de quem está ali responsável de fiscalizar a obra, ou seja, para perceber ou notar irregularidades. Inciso 8. O consentimento retirado de falta na execução anotada na forma do inciso 1º do artigo 67 desta lei, ou seja, a Lei 8.666. Inciso 9. A decretação de falência ou a insaturação de insuficiência civil, ou seja, a empresa de certa forma não conseguiu arcar com os custos necessários para terminar a obra,
ou seja, não conseguiu fornecedores ou coisa do tipo. A dissolução de sociedade ou falecimento do contrato, foi como eu falei no inciso 9, no caso esse é o 10, que fala assim: a dissolução da sociedade ou falecimento do contrato. Ou seja, nessa parte que fala dissolução da sociedade, podemos entender como os fornecedores que mantêm o contratante, ou seja, quem conseguiu a licitação para fazer a obra, não tem mais os materiais necessários para custear ou terminar aquela obra. Inciso 11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa. Ou seja, a empresa que está fazendo aquela obra termina fazendo algumas mudanças nela, na própria empresa, e de certa forma não comunicou ao superior, ou seja, quem está custeando aquela construção. Ou seja, a maioria das vezes são os chefes de estado ou de município. Inciso 12. Razões de interesses públicos de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada o contratante e exarradas no processo administrativo a que se refere o contrato. Essa aqui eu não entendi muito, esse inciso 12, mas o que deu para mim entender um pouco foi que não só o interesse do máximo contratante que pode se relevar sobre a licitação, ou seja, a obra que vai fazer em algum município, tipo o prefeito quer botar os seus interesses acima do que, ou seja, acima de tudo, do contrato, da licitação, das obras, enfim. Artigo 13. A superação por parte da administração de obras, serviços ou compras arrecadadas, modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no inciso 1º do artigo 65 desta lei, que é a Lei 8.666. Ou seja, isso aqui é uma das rescisões de contrato bem clássica. Não termina sendo muito clássica, a não ser que os prefeitos ou chefes que estão fazendo isso sejam pessoas corruptas. Igual a empresa que, de certa forma, termina mudando o valor da licitação. Isso aí não termina sendo passado para a população, que às vezes vai ser as pessoas que vão ser beneficiadas, não sabem disso, e termina virando, como posso dizer, uma rachadinha, né? Para aquela pessoa, que nem no inciso 12 fala que da esfera administrativa, né? Da autoridade da esfera administrativa maior, terminando pegando uma parte dessa licitação, que é a famosa rachadinha. Mas se a pessoa for honesta ou não gosta dessas coisas, vai terminar rescindindo o contrato da empresa, né? No meu ponto de vista, é isso que eu penso. Inciso 14. A suspensão de sua execução por ordem escrita da administração por prazo superior de 120 dias, salvo caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por respeito à suspensão que totaliza o mesmo prazo, independente do pagamento ordinário. Essa é uma parte do inciso 14 que eu vou tentar dar uma explicadinha para vocês. Que, no caso assim, é mais favorável aí, no caso, a empresa não terminar de concluir a obra. Por fato dos governos ou de quem está curtindo, ou da administração maior, mandar suspender a obra sem que seja uma dessas situações. Caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, no prazo de 120 dias. Esse prazo é o prazo que a empresa, no caso, pode esperar para estabilizar, para retomar as obras, né? Senão, rescisão de contrato, acaba na hora. Inciso
15. O atraso superior de 90 dias do pagamento devido pela administração decorrente da obra, serviço ou fornecimento ou parcelas destes já recebido ou executados, salvo o caso de calamidade pública. Ou seja, a obra não pode ficar mais de 90 dias sem receber os seus custos-benefícios, ou seja, de receber o seu salário, tipo as pessoas que estão naquelas construções, predeiros, assistentes, entre outros. Ficar 90 dias sem receber o seu salário, a empresa, de certa forma, não está conseguindo manter a licitação, ou seja, a obra. E aí, nesses 90 dias, pode ter a rescisão de contrato, se não houver o pagamento dessas pessoas. A empresa não fizer o pagamento dessas pessoas, de certa forma, o chefe do município, do estado, pode, ou nacional também, pode rescindir o contrato, ou seja, acabar com o contrato com essa empresa, pois não está oferecendo como eu posso dizer, não está oferecendo a devida atenção para aquela obra, para aquele município ou para aquele estado. Inciso 16. A não liberação por parte da administração de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como fonte de materiais naturais específicas no projeto. Esse inciso 16 é um pouco simples. Onde a administração da empresa ou o município não dispõe um lugar para eles guardar os seus materiais ou receber o fornecimento necessário para custear ou terminar aquela obra. Inciso 17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva a execução do contrato. Ou seja, houve algum imprevisto na empresa e aí não pode terminar ou custear aquela obra ou terminar aquela obra. Ou seja, isso é um problema interno das empresas que geralmente acontece, termina em falência ou coisa do tipo. E aí o governo ou o chefe, aquele chefe maior, a administração maior, termina rescindindo o contrato, quebrando o contrato com essa empresa. E termina sendo justa causa, né? O inciso 18 fala: o descumprimento do dispositivo no inciso 5º do artigo 27, sem prejuízo às sanções penais cabíveis. Parágrafo único. O caso de rescisão contratual será formalmente motivado nos atos do processo, assegurado o contraditório da ampla defesa. Existem 3 hipóteses de rescisão do contrato administrativo. São elas: amigável, judicial e administrativa. Na rescisão amigável, há uma manifestação bilateral dos contratantes. Entre eles não há litígio, e sim interesses comuns. Nesse tipo de rescisão, existem alguns requisitos para a sua formalização. Dentre eles temos que a autoridade competente deve autorizar a rescisão e justificar a sua posição. E também que o instrumento rescisório deve ser formalizado por termo no processo de licitação. Também temos a rescisão judicial, que geralmente é adotada por particulares contratados pela administração, quando ela não cumpre com as obrigações pactuadas. O caso interessado queira, ele pode requerer, além da rescisão do contrato, uma indenização pela administração não ter cumprido com as suas obrigações. Além dessas duas, temos a rescisão administrativa, que é uma manifestação unilateral pela administração e o contratado não pode se opor. Essa rescisão pode ser motivada por inadimplemento do contratado com ou sem culpa ou por razões de interesse público. Para que não haja abuso nesse tipo de rescisão, existem alguns pressupostos para a legitimação dessa modalidade. São eles: razões relevantes, determinadas e justificadas pela mais alta autoridade na esfera administrativa competente, amplo conhecimento e formalização de todos esses motivos. Olá, gente, tudo bom? O meu nome é Mônica e eu vou falar sobre rescisão unilateral do contrato administrativo.
Em um primeiro momento, nós precisamos compreender que a rescisão ela acontece em decorrência de 3 fatores, quais sejam ilegalidade, inadimplemento contratual ou até mesmo interesse público. Nesse caso, a rescisão unilateral, como o nome já diz, consiste em um determinado momento que a administração pública ela opta por rescindir o contrato no meio do processo licitatório. Acontece que não existe nada que o contratante ele possa fazer para que essa rescisão unilateral ela não aconteça. Porque quando ele vai participar do procedimento licitatório, ele já fica ciente de que faz parte dos princípios contratuais administrativos essa rescisão unilateral. Logo, apesar de que a rescisão unilateral seja... Olá, gente, tudo bom? O meu nome é Mônica, eu vou falar sobre rescisão unilateral do contrato administrativo. Em um primeiro momento, nós precisamos compreender que existem 3 hipóteses para que ocorra a rescisão unilateral. Quais sejam ilegalidade, inadimplemento contratual ou até mesmo o interesse público. Nesse caso, como o nome já diz, rescisão unilateral significa basicamente um momento em que a administração pública, durante o procedimento licitatório, opta por rescindir o contrato. Acontece que não existe nada que o contratante possa fazer para evitar essa rescisão unilateral, como o nome já diz. Porque quando ele entra no procedimento licitatório, faz parte dos princípios do contrato administrativo essa rescisão unilateral que é garantida à administração pública. Quando falamos de rescisão unilateral do contrato, parece ser um termo um tanto agressivo, porque nós não estamos acostumados a ver esse tipo de ação nos contratos comuns do dia a dia. No entanto, até mesmo para a rescisão unilateral é preciso que estejam adequados a alguns princípios, né? Por exemplo, para que a rescisão unilateral aconteça, os fatos que levaram a administração pública a promover essa rescisão precisam estar claramente expostos. Nesse caso, obedecendo ao princípio da transparência para que o contrato administrativo esteja enquadrado na legalidade. Precisa estar claro os pressupostos de fato e de direito que levaram à motivação da administração pública. Bem como também precisa ser respeitado o artigo 5º, ou seja, no processo de rescisão unilateral do contrato, precisa estar presente o contraditório e a ampla defesa. Como mencionado anteriormente, a ilegalidade é um dos motivos que gera a rescisão unilateral do contrato. Acontece ilegalidade toda vez que o contrato ele não obedecer à legislação vigente, inclusive a lei de licitações e contrato. O que acontece? Muitas vezes o contrato ele é celebrado até mesmo sem o procedimento licitatório, quando, por exemplo, ele não se enquadra nos casos de dispensa e inexigibilidade da licitação. Porém, a legitimidade ela não tem efeito punitivo, porque tem caráter ex tunc, preservando então a boa-fé dos terceiros. Como já mencionado anteriormente, o contrato administrativo ele também pode ser rescindido em face do inadimplemento contratual. Inadimplemento contratual basicamente consiste no descumprimento das cláusulas responsáveis ou até mesmo da lei vigente, sendo aplicada nesse caso também uma penalidade. Esse inadimplemento ele pode acontecer por culpa do contratante, nesse caso, quando ele age com negligência, imperícia e imprudência. Pode também acontecer sem culpa, no caso de caso fortuito ou força maior, podendo também acontecer por dolo, quando o contratante ele manifesta a vontade de causar aquilo que pode rescindir o contrato, pode resultar na rescisão contratual. Outro motivo que também enseja a rescisão unilateral do contrato é o interesse público. Nesse caso, precisamos estar pautados na conveniência e oportunidade para a administração pública. Mas, como já mencionado anteriormente, precisa-se obedecer o princípio da transparência, então precisa estar claro o que levou a administração pública a rescindir o contrato devido àquele interesse, principalmente em se tratar de interesse público. Ainda assim, precisa estar direcionado a um bem coletivo. Essa modalidade de rescisão contratual também não enseja nenhuma penalidade. A administração pública precisa notificar o contratante da rescisão unilateral do contrato. Caso contrário, pode ser considerado como um negócio nulo. Na grande maioria das vezes, outro fato que ocorre também é a necessidade da administração pública de indenizar o contratante.
E essa indenização ela pode ocorrer de duas formas. Inicialmente, se tratar de boa-fé contratual, cabe à administração pública realizar a indenização referente à data de execução do contrato até a data em que o contrato foi rescindido, incluindo também os lucros cessantes, o custo de desmobilização e os danos emergentes. Porém, em se tratar de má-fé do contratante, a indenização pública ela só precisa indenizar desde a data do último pagamento até a data da rescisão do contrato. Como já mencionado anteriormente, não existem recursos legais que possam fazer com que o contratante ele consiga que a rescisão unilateral ela não aconteça, porque faz parte dos princípios do contrato administrativo. O que pode acontecer é o contratante ele conseguir, caso ele não concorde com a indenização oferecida, negociar essa indenização. E é isso. Muito obrigada. Em face da ocorrência de algum motivo capaz de gerar rescisão do contrato, caberá à administração aplicar algum dos incisos dispostos no artigo 79 da Lei 8.666. Eu ficarei responsável por falar um pouco mais sobre a rescisão amigável que está disposta no inciso 2 do artigo 79. Tanto a rescisão amigável quanto a administrativa deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente. A rescisão poderá ser amigável desde que haja um acordo entre as partes reduzida a termo no processo de licitação e desde que seja viável e favorável para a administração. Importante compreendermos que o termo, desde que seja conveniente para a administração, não se trata de uma arbitrariedade em face da administração pública, até porque tanto a administração quanto o particular estão condicionados na execução do contrato a cumprir as regras legais e contratuais. Por meio da rescisão amigável, não há necessidade de recorrer às vias judiciais para que seja feita. Desse modo, não haverá litígio entre as partes, apenas interesses em comum. A possibilidade desse acordo surgir se dará através de uma mediação em que estarão presentes tanto o contratado quanto o contratante e tem por base legal a Lei Federal 13.140 do ano de 2015. No termo a ser firmado, devem ser pactuadas todas as condições que levaram à interrupção da avença, sejam elas pagamentos ainda pendentes, reajustes, reequilíbrio econômico-financeiro e até mesmo prazo para encerrar os serviços que seriam prestados. Deverá ainda ocorrer as devidas indenizações parte a parte, a quitação das obrigações e entre outros aspectos. A rescisão de contrato de trabalho é a formalização do fim de um vínculo empregatício que pode ser dado por iniciativa do empregado ou do empregador. Independentemente do motivo que levou ao desligamento do funcionário, é importante seguir às riscas as questões relativas à legislação trabalhista, que vem de acordo com as observações da CLT. É importante também frisar que a modalidade que levou à dispensa não pode ser anotada na carteira de trabalho do profissional. Tem que constar apenas a baixa, com as datas de início e fim do contrato de trabalho. Como exemplo da rescisão, temos o contrato de experiência, que ele pode obedecer um período de 30 até 90 dias, e após o seu fim, ao término natural desse tipo de acordo. Então, ele depende da empresa e do profissional fazer a prorrogação, já como um contrato de prazo determinado, que vai efetivar o empregado. Existem também contratos com prazos já determinados, ou seja, a partir da contratação, tanto a empresa como o funcionário já sabe o prazo de duração da relação trabalhista. Isso é muito comum em casos onde o empregado entra em uma organização apenas para cobrir as férias de outro colaborador, por exemplo. Temos também o termo de rescisão de contrato de trabalho, que é o TRCT, que é um documento no qual consta todos os dados do trabalhador e também os da empresa. Nele são registradas as informações sobre as datas de admissão e demissão, além do registro de todas as verbas às quais o funcionário tem direito, como aviso prévio, 13º salário, férias e entre outros.
Se o vínculo empregatício teve duração superior a 1 ano, o documento deverá ser homologado juntamente ao sindicato da categoria a qual pertence o funcionário ou pela Delegacia Regional do Trabalho correspondente. Com o TRCT e a carteira de trabalho, o trabalhador pode dar entrada no seu fundo de garantia do tempo de serviço, que é o FGTS, e fazer o pedido do seguro-desemprego, caso seja habilitado para tal. Como também a rescisão de contrato de trabalho indireta, por falha grave do empregador em relação ao funcionário. Ela é caracterizada pela ausência do cumprimento da legislação trabalhista, da CLT, ou das condições contratuais acordadas entre patrão e empregado no momento da contratação. A rescisão indireta ela ocorre quando a empresa não rescinde o contrato de trabalho com o profissional de forma direta, mas age de maneira que a prestação de serviços ou a continuidade no ambiente laboral ela se torne intolerável ou impossível. Como exemplo, ainda temos o aviso prévio, a rescisão por pedido de demissão, rescisão por dispensa sem justa causa, a rescisão por dispensa com justa causa, falha grave do empregador e ação trabalhista. Então, temos também que saber como calcular a rescisão do contrato. Independentemente do motivo que levou à rescisão de contrato do trabalhador, o empregador ele deve ficar atento a uma série de variáveis que devem ser consideradas para o cálculo de suas verbas rescisórias, de modo que não ocorra nenhum erro. Então, por isso que é importante ter atenção aos detalhes para evitar problemas futuros, como sindicatos e ex-funcionários correspondentes a cálculos inexatos. E temos os direitos garantidos, que consiste em todo funcionário, independente da modalidade de rescisão de contrato com a empresa, tem seus direitos assegurados pela CLT. Por isso, qualquer pessoa física que obedeça aos requisitos da subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade com a pessoa jurídica está regida pela legislação trabalhista. Embora um contrato de trabalho possa sofrer dissolução a qualquer tempo por parte do empregado ou empregador, uma série de regras devem ser respeitadas por parte da empresa, ainda que cada tipo de demissão exija atitudes diferentes por parte do empregador. É importante salientar que existem direitos garantidos ao trabalhador em qualquer um dos casos apresentados. Boa tarde, eu falo sobre a natureza dos serviços contratados. Bom, os serviços prestados podem ser destacados de duas maneiras: os serviços que podem ser interrompidos e os que não podem ser interrompidos. Bom, em ambas as situações, o regulamento legal indica que os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo assegurado e contraditório e a ampla defesa. O serviço que possibilita a interrupção é o caso, por exemplo, da manutenção de equipamentos não críticos, por exemplo, ou de acero e roçamento de determinada área de interesse do poder público. Bom, nesse caso não há um prejuízo imediato ao ente contratante em virtude da interrupção desse serviço. Uma vez interrompido, ele não gera obrigatoriedade de contrapartida financeira pela administração. Bom, continuando aqui, no caso dos serviços contratados que não possibilitam interrupção, a paralisação da execução contratual, neste caso, é capaz de causar grandes transtornos, não só para o bom e regular funcionamento das máquinas públicas, mas também principalmente para o setor administrativo, né? Bom, nesse tipo de rescisão, em que não há nenhum tipo de paralisação do serviço, os efeitos são os mesmos daqueles que, mesmo sendo possível interromper, mas a administração assim não decide interromper o serviço, o dever e o poder político continuam mantendo a contrapartida financeira fixada contratualmente, evitando um enriquecimento indevido e a conta do particular.